Vincent Willem van Gogh. Nascimento 30 de março de 1853. Zundert, Brabante do Norte, Países Baixos. Morte 29 de julho de 1890, 37 anos. Auvers-sur-Oise, França. Progenitores: mãe, Ana Cornélia Carbentus. Pai, Theodorus van Gogh. Ocupação: pintor. Treinamento: Anton Malve. Movimento estético: pós-impressionismo. Vincent Willem van Gogh foi um pintor pós-impressionista neerlandês. Considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental, criou mais de 2.000 trabalhos ao longo de pouco mais de uma década, incluindo 860 pinturas a óleo, grande parte das quais concluídas nos seus últimos 2 anos de vida. As suas obras incluem paisagens, natureza morta, retratos e autorretratos, caracterizados por cores dramáticas e vibrantes, além de pinceladas impulsivas e expressivas, que contribuíram para as fundações da arte moderna e trouxeram distinção para o estilo do pintor. Nascido numa família de classe média alta, Van Gogh começou a desenhar ainda criança, sendo descrito como uma pessoa séria, quieta e pensativa. Trabalhou como vendedor de arte quando jovem e viajava frequentemente. Porém, entrou em depressão depois de ser transferido para Londres. Eventualmente, Van Gogh acabou por se voltar para a religião, tendo passado algum tempo como missionário protestante na Bélgica. Ao longo dos anos enfrentou problemas de saúde e solidão, até começar a pintar em 1881, tendo se mudado para a casa dos seus pais. O seu irmão mais novo, Theo, apoiou-o financeiramente. Os dois mantiveram uma duradoura e prolífica correspondência ao longo da vida de ambos. Os seus primeiros trabalhos exploravam o tema da natureza morta e retratos da vida no campo. Em 1886, Van Gogh mudou-se para Paris, onde se encontrou com vanguardistas como Émile Bernard e Paul Gauguin, que se opunham à sensibilidade impressionista. Lá, à medida que produzia suas obras, criou uma nova abordagem às naturezas mortas e às paisagens, com suas pinturas a assumir cores mais vivas enquanto desenvolvia um estilo que se estabeleceu por completo em 1888, durante a sua estadia em Arles. Durante esse período, o pintor também ampliou seus temas, que passaram a incluir oliveiras, ciprestes, campos de trigo e girassóis. Durante a sua vida, Vincent teve episódios psicóticos e delírios, temendo pela sua estabilidade mental e negligenciando frequentemente a sua saúde física, por um lado, ao não manter uma alimentação regular e, por outro lado, bebendo muito. Sua amizade com Gauguin terminou numa briga que culminou com um ataque de fúria de Van Gogh, durante o qual cortou parte de sua própria orelha esquerda com uma lâmina. Acabou por passar algum tempo internado em vários hospitais psiquiátricos, incluindo o período passado no Saint-Rémy de Provence. Depois de ter recebido alta, ficou sob os cuidados do médico homeopata Paul Gachet, mudando-se para o vilarejo de Auvers-sur-Oise. Não tendo obtido sucesso nem reconhecimento durante sua vida, Van Gogh era encarado como um louco e um fracassado, conquistando alguma fama apenas após seu suicídio. O agravamento do seu estado de depressão levou o pintor a disparar um revólver contra o seu próprio peito no dia 27 de julho de 1890, vindo a falecer na sequência dos ferimentos causados apenas 2 dias depois. Com o passar do tempo, Van Gogh passou a existir na imaginação pública como a essência do gênio incompreendido, o artista no qual os discursos sobre loucura e criatividade convergem. A sua reputação começou a crescer no início do século XX, enquanto elementos de seu estilo de pintura passaram a ser incorporados pelos fauvistas e expressionistas alemães. Van Gogh alcançou grande sucesso comercial, popular e de crítica nas décadas seguintes, sendo lembrado atualmente como um pintor importante e trágico, cuja personalidade problemática tipifica os ideais românticos do artista torturado. Cartas. Vincent van Gogh. Em 1873, quando trabalhava na Goupil em Haia, Theo Van Gogh foi um duradouro apoiador e amigo de seu irmão. A principal fonte de informação, a qual ainda hoje nos permite ter uma maior compreensão sobre a vida e obra de Vincent van Gogh, é a correspondência trocada entre Vincent e Theo Van Gogh, seu irmão mais novo. As centenas de cartas trocadas entre os dois no período compreendido entre 1872 a 1890 revelam, não só a sua duradoura amizade, como são também a única fonte documental através da qual conseguimos aceder aos pensamentos e teorias de arte de Van Gogh. Theo trabalhava como comerciante de arte e foi sempre um importante suporte financeiro e emocional para o irmão, promovendo também o acesso a figuras influentes do mundo artístico da época. Theo guardou todas as correspondências que Van Gogh lhe enviou. Este, por seu lado, manteve apenas algumas das cartas que recebeu. Johanna van Gogh Bonger, a viúva de Theo, providenciou a publicação de algumas dessas cartas após a morte dos dois irmãos.
Outras cartas foram publicadas em 1906 e 1913, mas a maioria veio a ser publicada em 1914. As cartas de Van Gogh eram eloquentes e expressivas, tendo sido descritas também como carregadas de uma intimidade de um diário e semelhantes a uma autobiografia. Segundo o tradutor Arnold Pomeras, a publicação da correspondência acrescenta uma nova dimensão para o entendimento da realização artística de Van Gogh, uma compreensão concedida por praticamente nenhum outro pintor. Existem aproximadamente 600 cartas de Vincent para Theo e cerca de 40 de Theo para seu irmão mais velho. Há também 22 cartas escritas para sua irmã mais nova, Vil Van Gogh, 58 para o pintor Anton van Rappard, 22 para o pintor Émile Bernard e cartas individuais para os pintores Paul Signac e Paul Gauguin e para o crítico Albert Aurier. Algumas são ilustradas com esboços. Muitas não estão datadas, porém, os historiadores foram capazes de colocar a maioria em ordem cronológica. Ainda existem problemas de transcrição e datação, principalmente nas cartas enviadas de Arles. Lá, Van Gogh escreveu perto de 200 cartas em holandês, francês e inglês. Há ainda uma lacuna nos registros, correspondente ao período em que Van Gogh viveu em Paris, já que nesta altura, os irmãos moravam juntos.